Nesse vídeo vou demonstrar a importância do controle da temperatura e do pH para a eficiência catalítica das enzimas. Existem diversos fatores que vão afetar a velocidade das reações catalisadas por enzimas. Então vamos dar uma olhadinha em alguns fatores. Por exemplo, temperatura, o pH, concentração de enzimas, a concentração de substratos e também inibidores. Mas para a aula de hoje, o que nós vamos ver especificamente é sobre temperatura e também o pH. Geralmente, o aumento da temperatura acelera a velocidade das reações, sejam reações que ocorrem sem a presença de catalisadores ou aquelas reações que são catalisadas por enzimas. Quando se eleva a temperatura, ocorre um aumento da energia cinética e também da frequência de colisão em moléculas reagentes. Isso vai possibilitar que as reações aconteçam. Contudo, a elevação em excesso da temperatura também pode aumentar a flexibilidade conformacional das enzimas, até um ponto que ultrapasse a barreira energética necessária para romper as interações não covalentes que mantêm a estrutura tridimensional da proteína. Então, olha só esse gráfico. Aqui nesse eixo nós temos a velocidade de catálise, enquanto nesse eixo nós temos a temperatura em graus. Então, conforme vai aumentando a temperatura, vai melhorando a velocidade da enzima, certo? Até determinado momento que chega numa temperatura ótima. Ou seja, nesse ponto aqui, a enzima, com essa temperatura aqui, a enzima está atuando na sua velocidade máxima. Só que se passar dessa temperatura, se esquentar além da conta, o que acontece é que vai acontecer uma desnaturação dessa proteína, dessa enzima. E com isso ela vai perder a sua funcionalidade. Então a gente costuma dizer o seguinte: quando a enzima perde a sua estrutura, ela vai perder a sua funcionalidade. Então, quando a gente esquenta demais uma enzima, a cadeia polipeptídica começa a se desdobrar ou se desnaturar, levando à perda da atividade catalítica. Ou seja, a temperatura compromete a estrutura da enzima. E comprometendo a estrutura, obviamente, vai comprometer a funcionalidade dessa enzima. Ela vai parar de funcionar. É importante ter em mente que cada enzima possui a sua temperatura ideal. Nem todas as enzimas trabalham de forma ótima em uma mesma temperatura, ok? Então, a faixa de temperatura na qual uma enzima mantém uma conformação estável e uma conformação funcional, em geral, depende de uma temperatura típica das células em que essa enzima está atuando. Para exemplificar isso, eu trago essa imagem. Então vejam só, as enzimas presentes nos seres humanos geralmente mantêm sua estabilidade em temperaturas entre 35 a 40 graus. Por outro lado, as enzimas de micro-organismos termofílicos que habitam ambientes como fontes de água quente podem ser estáveis, as enzimas desses micro-organismos podem ser estáveis em temperaturas superiores a 100 graus. Ou seja, tudo depende aonde essa enzima está inserida. Mas para o nosso caso, que somos seres humanos ou os mamíferos, de modo geral, a preocupação sobre alterações nas velocidades das reações enzimáticas com a temperatura só vai ganhar importância fisiológica, quando houver algum problema, por exemplo, de febre ou então hipotermia. Porque o nosso organismo, em condições saudáveis, ele consegue manter tranquilamente a temperatura constante próximo a 37 graus. Então, resumindo, para que as enzimas atinjam a velocidade ideal para a catálise, é necessário que a temperatura esteja controlada, nem para mais, nem para menos, que esteja na temperatura ideal para aquela determinada enzima. Então agora veremos sobre o pH, como o pH pode influenciar a atividade das enzimas. O pH é uma escala que representa a concentração de íons hidrogênio. É uma escala de pH que vai de 0 a 14. E a gente pode utilizar para determinar grau de acidez de uma solução, sendo possível classificá-la como ácida, básica ou neutra. No caso, a gente classifica substâncias ácidas com pH abaixo de 7, o pH neutro que é igual a 7, ou o pH básico ou alcalino com pH acima de 7. Qual que é a principal característica do pH ácido? É o excesso de íons hidrônio. Só, na literatura vocês vão encontrar íons hidrogênio e íons hidrônio. Na verdade, tudo está se referindo à mesma coisa. A única coisa que acontece é que o termo mais correto é íon hidrônio, porque quando o próton entra em contato com água, ele não fica simplesmente livre, ele acaba se associando a uma molécula de água.
por isso é H3O+, certo? Então a gente chama isso de íon hidrônio. Mas, de modo geral, pode ser chamado também de íons de hidrogênio. No pH neutro, nós temos quantidades de íons hidrônio e também de íons OH- que são iguais, ou seja, existe aqui um equilíbrio, enquanto que no pH alcalino, ou também chamado de básico, existe um excesso de íons OH-. Nos laboratórios de pesquisa, normalmente a gente possui 2 métodos distintos para investigar o pH. Então, nessa imagem aqui, nós temos um pHmetro. Daí, por exemplo, tem um eletrodo aqui nesse pHmetro. Esse eletrodo entra em contato com a solução e o valor do pH vai ser demonstrado aqui nesse leitor. E a outra maneira é demonstrado por essa outra imagem aqui, que é uma tabelinha de cor e tem uma fita reativa, que a gente coloca a solução em contato com essa fita. Dependendo da cor, isso vai nos dizer qual pH está aquela solução. Então, são basicamente esses 2 métodos que a gente avalia e investiga o pH no laboratório. Ah, agora eu entendi! As enzimas possuem um pH ou uma faixa de pH que é considerado ótimo, que é no qual a atividade catalítica vai ser máxima. A atividade decresce em pH maior ou menor. E aqui nós temos 2 exemplos. O exemplo de uma enzima chamada pepsina, que está presente no nosso estômago, e a outra enzima, que é chamada glicose 6-fosfatase, que está presente no nosso fígado, mais precisamente nos hepatócitos. Perceba a diferença de pH. Então, olha só, o pH ótimo da pepsina é em torno de 2, enquanto que o pH ótimo da glicose 6-fosfatase é próximo de 8. Mais especificamente, mais precisamente, o pH ideal é 7,8. Então, percebam que a diferença de localização de cada enzima determina uma diferença de pH. Aqui nós temos a pepsina que está no estômago. O estômago possui um pH muito ácido, próximo de 2. Logo, o pH ideal de funcionamento da enzima é próximo de 2. Assim como o pH ideal para a glicose 6-fosfatase, que está lá no nosso fígado. No fígado nós temos um pH próximo de 7,8. Portanto, o pH ideal de funcionamento dessa enzima, da glicose 6-fosfatase, é de 7,8. Agora eu vou mostrar para vocês como as alterações de pH podem influenciar e interferir na função das enzimas. Então, lembrando que as enzimas são proteínas. Se são proteínas, elas são compostas, são construídas, são sintetizadas a partir de aminoácidos. As cadeias laterais dos aminoácidos do sítio ativo da enzima, do sítio ativo que compõe essa enzima, eles podem funcionar como ácidos ou como base fracas. Ou seja, é possível que ocorra a remoção ou a adição de prótons nesses aminoácidos, dependendo do pH. Por exemplo, em meios em que o pH é alcalino, o sítio ativo vai perder o próton para o meio. Então, isso modifica o sítio ativo e elimina a possibilidade de ocorrer a interação entre a enzima e o substrato. Além disso, alterações drásticas no pH podem alterar a estrutura terciária das enzimas, de modo a causar desnaturação. Então, mais uma vez, a perda da estrutura vai levar à perda de função, agora decorrente de uma alteração drástica de pH. Portanto, pessoal, a enzima necessita de um pH ótimo para que ela catalise suas reações da melhor maneira possível, assim como uma temperatura ótima. Então, são 2 fatores super importantes para que essas enzimas atinjam sua velocidade máxima. Então, pH ótimo e temperatura. Agora nós vamos para um laboratório virtual para vocês entenderem melhor isso na prática. Vem comigo. Então essa é a interface do nosso laboratório virtual. Então vejam que mais à direita nós temos um frasco que contém a nossa amostra, contém o substrato e a enzima, e tem um eletrodo de um pHmetro que vai medir o pH dessa solução. Aqui mais abaixo nós temos o substrato que será utilizado. Aqui nós vamos utilizar substrato, vai ser uma proteína. A enzima que nós vamos escolher vai ser a pepsina. E por fim, o produto que vai ser gerado dessa reação vai ser peptídeos. Ok. Então, primeiramente, vamos testar a temperatura de 37 graus, que é a temperatura fisiológica, com um pH fisiológico, um pH de 7. Vamos ver o que acontece. Então, vou dar o start aqui e nós vamos acompanhar a cinética acontecendo nesse gráfico. Vamos lá, então. Pronto, a gente já vê o substrato aqui em cima, em 100%, e o produto aqui embaixo em 0%.
A princípio, a reação não está acontecendo. Vamos acelerar um pouquinho, se não demorar demais. Olha só, pessoal, não está acontecendo nada. Então, vamos parar e vamos fazer uma análise. Se não está acontecendo nada, é porque alguma coisa aqui não está legal. Então, possivelmente, o que a gente fez? A gente usou um pH 7. Só que a pepsina, ela tem um pH ótimo de 2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou alterar esse pH. Vou botar com um pH de 2 agora. Vamos mudar e vamos ver o que vai acontecer. Vamos seguir com a reação. Então, continuar. Olha só que agora já começa a ter um decaimento do substrato, uma redução da concentração de substrato e um aumento da concentração de produto. Eu vou até aumentar a velocidade aqui da reação. Ó. Olha como está formando bastante produto. Acompanhe aqui embaixo a formação de produto e a degradação do substrato. Ou seja, a enzima está funcionando muito bem. Ela está convertendo essa proteína, ela está fazendo a catálise dessa proteína, resultando na formação de grande quantidade de produto, que são os peptídeos. Então, seguimos com o turbo aqui. Olha só que maravilha. Pronto. Eu vou parar a reação de novo, porque agora a gente já está com o pH certo. Agora eu quero mudar a temperatura. A temperatura aqui está correta, tá? Mas eu quero só alterar para vocês para uma temperatura mais fria, para ver como isso vai afetar o funcionamento dessa enzima. Então vamos lá, vamos continuar para ver o que acontece. Ligando o turbo, olha só, já não tem mais a formação de substrato, desculpe, não tem mais a formação de produto, muito pouco, né? Até tem, mas é muito baixa essa formação. Então vocês percebem aqui as diferenças, pessoal. E agora eu vou alterar mais uma vez, eu vou voltar para 37 e vou dar o continuar. Pronto, olha lá, começou a formar de novo o produto. Olha que maravilha. Então dá para ver claramente aqui, por esse gráfico, né, e todas as variáveis que eu vou alterando ao longo da cinética, a importância da temperatura ótima e também de um pH ótimo. Muito bem, agora eu vou limpar aqui, vou resetar e vou testar um outro substrato. Então, vamos trocar o substrato aqui, vamos pegar uma maltose. Maltose é um carboidrato, mais precisamente é um disacarídeo. A enzima que catalisa a quebra dessa molécula, a degradação da maltose é a maltase. E o produto final dessa reação será glicose. Pronto. Então aqui nós temos uma temperatura de 37 graus e um pH de 7. Ambos fisiológicos, certo? Eu vou começar com um pH bem alcalino de 13 para a gente testar essa enzima para ver o que acontece. Então vamos lá, vamos dar o start. Então vou acelerar um pouquinho o processo. E eu vou dar um pause, porque já temos um resultado. Ó. Não teve alteração nenhuma da concentração de substrato e nem de produto. Ou seja, esse pH alcalino aqui não é bom para essa enzima. E se eu colocar um pH mais ácido, se eu colocar um pH de 2, vamos ver o que acontece. Vou dar continuar, vou ligar o turbo e pronto. Ó. A gente segue com o mesmo padrão. Mesma concentração de substrato, mesma concentração de produto. E a gente pode acompanhar pelos números aqui embaixo também. Ó. Esse é o resultado. Então agora eu vou pegar e vou alterar o pH. Vou botar para o pH 7, que é o pH fisiológico, testando a temperatura de 37 graus. Vamos ver o que acontece. Prontamente houve um aumento muito significativo na formação de produto e no decaimento da concentração de substrato. Ou seja, a gente já encontrou o pH ideal para essa enzima, maltase. Então, o pH ideal é o pH ótimo, né? É o pH de 7 e a 37 graus está funcionando muito bem. Vou dar um pause e agora nós vamos alterar a temperatura. Vamos botar 10 graus para ver o que acontece. Se vai continuar com esse mesmo perfil. Então, continuando, vamos ligar o turbo. Pronto. Vocês viram como já teve uma redução na produção ou na formação de produto? A mesma coisa aconteceu com o substrato, né? Como parou de ter a degradação de substrato. Vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo com as moléculas bem de pertinho. Então, olha só, a enzima está funcionando, né? Mas está funcionando lentamente, porque a temperatura está muito baixa. O pH está ok, mas a temperatura está baixa. Então, olha só, a maltase, a maltose, né, que é essa molécula marrom, se liga no sítio catalítico, vai fazer a quebra dessa molécula, liberando glicose em azul. Olha só que bacana isso. Vamos voltar para o gráfico. E agora a gente vai alterar novamente a temperatura, vamos colocar 37 graus. E aí eu vou voltar lá naquela imagem para vocês darem uma olhada nas moléculas. Olha já como a gente já consegue ver
muito mais glicose sendo formada em azul, um pouquinho mais perto. Olha que beleza. Então, a velocidade está muito maior do que estava antes. Voltamos para o gráfico. Olha só como o perfil já mudou após eu alterar a temperatura. Ou seja, essa enzima, a maltase, ela funciona muito bem numa temperatura de 37 graus com um pH de 7. Então, vamos ligar o turbo aqui só para a reação terminar. Então, começa a haver uma estabilização, ó, porque começa a reduzir a concentração de substrato. Consequentemente, também vai parar a formação de produto. Então, aqui nós encontramos a temperatura e o pH ideal para a maltase, assim como nós vimos anteriormente, a temperatura e o pH ideal para a enzima pepsina. Certo? Então, essa simulação aqui que eu mostrei para vocês, mesmo que seja online, nos permite analisar e investigar as ações de diferentes temperaturas e diferentes pH em uma determinada enzima. E isso nos mostra que realmente as enzimas elas trabalham melhor, trabalham em sua máxima eficiência numa temperatura ideal e também em um pH ideal. Era isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.